todos, meu nome é Andreia e eu sou aluna do curso de Pedagogia pela UEG. E hoje eu vou apresentar um trabalho sobre os métodos de alfabetização no Brasil. Vou começar falando sobre o método alfabético. O método alfabético ele é considerado o mais antigo dos métodos. É onde o aluno aprende inicialmente as letras e em seguida formam as sílabas, juntamente com as consoantes e as vogais, para depois formar as palavras que constroem o texto. Agora eu vou falar sobre o método fônico. Esse método começa dos sons mais simples para os mais complexos, das vogais para as consoantes e, por fim, formam-se as sílabas e as palavras. Esse método consiste no aprendizado através da associação entre fonemas e grafemas, ou seja, os sons e as letras. Agora vamos falar sobre o método silábico. No método silábico, ou silabação, o estudante aprende primeiro as sílabas para formar as palavras. Considera a sílaba a unidade linguística fundamental. Agora eu vou falar sobre os métodos sintéticos. São os métodos que prevêem o início da aprendizagem a partir dos elementos estruturalmente mais simples. Isto são letras, fonemas ou sílabas que, através de sucessivas ligações, levam os aprendizes a ler palavras, frases e texto. Esse método se divide em 3 métodos, que é o analítico. Esse método se divide em 3, que é o alfabético, o silábico e o fônico. Agora vamos falar sobre os métodos analíticos. Os métodos analíticos são aqueles que propõem um ensino que parte das unidades significativas da linguagem, isto é, palavras, frases ou pequenos textos, para depois conduzir a análise das partes menores, que as constituem letras e sílabas. Agora eu vou falar sobre o método setenciação. Esse método é a partir de uma unidade de significado mais completa, que é a frase onde o estudante deve reconhecer e compreender o sentido de uma sentença, para depois analisar as suas partes menores, que são as palavras e as sílabas. Agora eu vou falar sobre o método global. Esse método é composto por várias unidades de leitura, que tem começo, meio e fim, sendo ligadas por frases com sentido para formar um enredo de interesse da criança. Memoriza e entende o sentido geral do que é lido. Só depois se analisam as sentenças e se identificam as palavras, comparando as suas composições silábicas das palavras. Bom, esse foi um pequeno resumo sobre os métodos de alfabetização. Espero que vocês tenham aprendido.